No vídeo de hoje, do canal Ativa Biografia, continuaremos a falar do líder pacifista indiano, principal personalidade da independência da Índia, Mahatma Gandhi. Após a guerra, Gandhi se envolveu com o Congresso Nacional Indiano e com o movimento pela independência, ganhou notoriedade internacional pela sua política de desobediência civil e pelo uso do jejum como forma de protesto. Por esses motivos, sua prisão foi decretada diversas vezes pelas autoridades britânicas, prisões às quais sempre se seguiram protestos pela sua libertação. Por exemplo, em 18 de março de 1922, quando foi sentenciado a 6 anos de prisão por desobediência civil, dos quais cumpriu apenas 2 anos. Outra estratégia eficiente de Gandhi pela independência foi a política do Swadeshi, o boicote a todos os produtos importados, especialmente os produzidos na Inglaterra. Aliada à estratégia estava sua proposta de que todos os indianos deveriam vestir o khadi, vestimentas caseiras, ao invés de comprar os produtos têxteis britânicos. Sua posição pró-independência endureceu após o massacre de Amritsar. Em 1920, quando soldados britânicos abriram fogo matando centenas de indianos que protestavam pacificamente contra medidas autoritárias do governo britânico e contra a prisão de líderes nacionalistas indianos. Uma de suas mais eficientes ações foi a Marcha do Sal, conhecida como a Marcha Dandi, que começou em 12 de março de 1930 e terminou em 5 de abril, quando Gandhi levou milhares de pessoas ao mar a fim de coletarem seu próprio sal ao invés de pagar a taxa prevista pelo sal comprado. Em 8 de maio de 1933, Gandhi começou um jejum que duraria 21 dias, em protesto à opressão britânica contra a Índia, em Bombaim. No dia 3 de março de 1939, Gandhi jejuou novamente em protestos às regras autoritárias e autocráticas para a Índia. Gandhi prosseguiu com sua jornada revolucionária e não violenta pela liberdade política da Índia. Em 1942, ele foi preso novamente, junto com vários líderes da revolução. Todos decidiram jejuar, mas somente Mahatma Gandhi sobreviveu. Em 1947, os ingleses marcaram uma data para a retirada da Índia. Isto foi possível através das ações de Gandhi e graças à pressão da burguesia indiana, a qual fortaleceu o movimento nacionalista a partir do partido do Congresso Nacional Indiano. Os ingleses também desejavam evitar o confronto aberto, pois não teriam condições de sustentar uma guerra após a Segunda Guerra Mundial recém-terminada. Gandhi teve grande influência entre as comunidades hindus e muçulmanas da Índia. Costumava-se dizer que ele terminava rixas comunais apenas com sua presença. Gandhi posicionou-se veementemente contra qualquer plano que dividisse a Índia em 2 estados, o que efetivamente aconteceu, criando a Índia predominantemente hindu e o Paquistão predominantemente muçulmano. No dia da transferência de poder, Gandhi não celebrou a independência com o resto da Índia, mas ao contrário, lamentou sozinho a partilha do país em Calcutá. Gandhi tinha iniciado um jejum no dia 13 de janeiro de 1948, em protesto contra as violências cometidas por indianos e paquistaneses. No dia 20 daquele mês, sofreu um atentado. Uma bomba foi lançada na sua direção, mas ninguém ficou ferido. A partir da década de 1920, uma rivalidade muito forte surgiu na Índia entre hindus e muçulmanos, e por mais de que Gandhi se posicionasse pelo fim da violência e pelo convívio pacífico entre os 2 lados, a violência continuou existindo. Em agosto de 1947, o Reino Unido concedeu a independência, mas o Império Britânico da Índia foi dividido em 2 domínios: a Índia, de maioria hindu, e o Paquistão, de maioria muçulmana.
Como muitos indianos e muçulmanos, Sirquis deslocados chegaram às suas novas terras, a violência religiosa irrompeu, especialmente em Panjab e em Bengala. Em Calcutá, as lutas deixaram um saldo de 6.000 mortos. Evitando a celebração oficial da independência em Delhi, Gandhi visitou as áreas afetadas, tentando proporcionar consolo. Nos meses seguintes, ele realizou várias greves de fome para deter a violência religiosa. O último deles, realizado em 12 de janeiro de 1948, quando tinha 78 anos. Também teve o objetivo indireto de pressionar a Índia a pagar alguns ativos em dinheiro devido ao Paquistão. Alguns indianos pensavam que Gandhi era muito complacente com os muçulmanos. Entre eles estava Nathuram Godse, um nacionalista hindu que assassinou Gandhi em 30 de janeiro de 1948, disparando 3 vezes contra seu peito. A separação da Índia e do Paquistão foi o motivo da morte de Gandhi. Um ano após conquistar a independência, Gandhi foi assassinado a tiros, aos 78 anos, por um nacionalista radical hindu chamado Nathuram Godse, que atirou a queima-roupa em Gandhi quando se encontrava em Nova Delhi, capital indiana, no dia 30 de janeiro de 1948. Nathuram assassinou Gandhi porque o considerava responsável pela separação do Paquistão. Depois de preso, foi julgado e condenado à morte. Nathuram Godse foi executado por enforcamento no dia 15 de novembro de 1949, a despeito do último pedido de Gandhi, que foi justamente a não punição do seu assassino. Segundo a tradição do hinduísmo, seu corpo foi incinerado e suas cinzas foram jogadas no rio Ganges, local sagrado para os hindus. Mahatma Gandhi continuou a transmitir seus ensinamentos de manifestação não violenta até seus últimos dias de vida. Dentro do ideal de paz e não violência que ele defendia, uma de suas frases foi: "Não existe um caminho para a paz é o caminho." Felicidade é quando o que você pensa, o que você diz e o que você faz estão em harmonia. Gandhi nunca recebeu o Prêmio Nobel da Paz, apesar de ter sido indicado 5 vezes entre 1937 e 1948. Décadas depois, no entanto, o erro foi reconhecido pelo comitê organizador do Nobel. Quando o Dalai Lama Tenzin Gyatso recebeu o prêmio em 1989, o presidente do comitê disse que o prêmio era, em parte, um tributo à memória de Mahatma Gandhi. O seu princípio de Satyagraha, que propunha um protesto não violento contra as injustiças existentes, de maneira que o agressor se convencesse da injustiça que estava cometendo. Foi exatamente a defesa de uma atuação pacífica que fez Gandhi receber o apelido de Mahatma, que para os indianos significa grande alma. A atividade política de Mahatma, grande alma, esteve sempre ligada ao seu pensamento filosófico de não violência, o único caminho para a conquista da igualdade. Opor violência à violência só aumenta o mal. Para ele, a libertação da alma humana em relação à servidão terrestre só pode ser alcançada através de uma disciplina diária, uma rigorosa meditação, jejuns e orações que conduz a um completo domínio dos sentidos. Gandhi é considerado uma importante referência histórica para os movimentos pacifistas ocorridos no mundo. As ideias e os atos de Gandhi iriam influenciar pensadores ao longo do século XX, como o pastor americano Martin Luther King. Vivia modestamente em uma comunidade residencial, autossuficiente, e usava o dhoti e o chala indiano tradicional, entrelaçados com fios feitos à mão em um chakra. Comia comida vegetariana simples e também realizou longos jejuns como um meio de autopurificação e protesto político. A visão de Gandhi de uma Índia independente, baseada no pluralismo religioso,
foi desafiada no início da década de 1940 por um novo nacionalismo muçulmano que exigia uma pátria muçulmana separada da Índia. Gandhi cresceu em uma atmosfera religiosa hindu e jainista em seu Gujarat natal, que foram suas principais influências, mas ele também foi influenciado por suas reflexões pessoais e a literatura sobre os santos hindus, Bhakti, Advaita, Vedanta, islamismo, budismo, cristianismo e pensadores como Tolstói, Ruskin e Thoreau. Aos 57 anos, ele se declarou hindu advaitista, mas acrescentou que ele apoiava os pontos de vista advaitistas e o pluralismo religioso. Ele se comprometeu cedo com a veracidade, a temperança, a castidade e o vegetarianismo. Os livros que mais influenciaram Gandhi na África do Sul foram A Religião Ética, de William Salt, 1889, Sobre o Dever da Desobediência Civil, 1849, de Henry David Thoreau, e O Reino de Deus está dentro de vós, de Leon Tolstói, 1894. Ruskin inspirou sua decisão de viver uma vida austera em uma comunidade, a princípio na fazenda Fênix em Natal e depois na fazenda Tolstói dos arredores de Joanesburgo, África do Sul. Como dito antes, o título Mahatma, atribuído a Gandhi, representa um reconhecimento de seu papel como líder espiritual. Esses princípios podem ser resumidos em: não violência. Pressupõe que ferir outra pessoa é como atacar a si mesmo. Contudo, atacar um sistema injusto é justificável e possível, graças à desobediência civil. O boicote, conhecido na Índia como política de Swadeshi, ou seja, boicote às mercadorias importadas da Inglaterra, bem como pelo incentivo da produção doméstica de roupas, o CAD, em detrimento aos tecidos e produtos ingleses. Desobediência civil, recusa em pagar impostos para um Estado considerado ilegítimo, neste caso, o Reino Unido. Longe de ser uma unanimidade, Gandhi, apesar de sua reconhecida atuação pela independência da Índia e pelos direitos dos indianos na África do Sul, de maneira pacífica, a figura de Gandhi, a partir de novos estudos e evidências, tem sofrido diversas críticas. As críticas feitas a Gandhi sugerem que ele era racista e considerava os sul-africanos inferiores aos indianos e ingleses. Além disso, existem críticas que afirmam que Gandhi possuía um certo desprezo pela casta mais baixa da Índia, os Dalits intocáveis, e que negligenciava em parte a obtenção de alguns direitos por parte das comunidades marginais da Índia. Grandes críticas também são feitas à forma que Gandhi tratava as mulheres. Há relatos do péssimo tratamento que dedicava especialmente à sua esposa e às suas visões machistas. O aniversário de Gandhi, 2 de outubro, é comemorado na Índia como Gandhi Jayanti, um feriado nacional, e em todo o mundo como Dia Internacional da Não Violência. Gandhi é comumente, embora não formalmente considerado, o pai da Índia, o pai da pátria indiana. Por fim, terminamos aqui essa série de 4 vídeos que falam um pouco da biografia de Gandhi. Espero que tenham gostado. Comente, deixe seus comentários e se inscreva no canal. Obrigado.